Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Estamos aí quase no final da nossa disciplina. Vamos iniciar, como eu falei, correção da atividade de fixação e como uma atividade para que vocês possam usá-la como material para estudo, para a prova de sexta. E vamos encerrar os tópicos de História da Radiologia, tá? Todos responderam a atividade ou tentaram responder? Ou, ou, sei lá, tentaram, tiveram interesse de responder? Essas atividades, pessoal, eu não passo ela aleatório não, viu? É para que vocês fixem o conteúdo, é para que vocês tentem aprender mais, é para que vocês estudem por ele, porque possa ser, se eu tiver bonzinho, que caia uma ou duas questões dessa atividade aí na prova, ainda dá tempo de refazer a prova. Então, dependendo de vocês hoje, possa ser que eu coloque uma ou duas questões dessa atividade na prova para dar uma ajudinha a vocês, né? Vamos lá, vamos iniciar aqui com a atividade, tá? E aí depois a gente entra no conteúdo. Vamos encerrar esse ciclo da disciplina e a gente entra no conteúdo da aula de hoje. Essa atividade, para vocês que viram História da Radiologia ainda lá no ensino remoto, sem ser híbrido, vocês percebam que ela tem algumas questões da outra atividade que eu passei lá. E aí eu aproveitei, dei uma renovada na atividade é, para que vocês respondam ou respondessem de forma de uma melhor forma, né? Então vamos lá. Se for surgindo dúvidas, pessoal, pode parar, a gente responde a dúvida, a gente questiona, a gente debate, a gente conversa, tá? Lembrando mais uma vez que é só uma atividade de fixação e só serve mesmo para que vocês estudem e revisem o conteúdo até agora, para quando chegar na prova ter poucas dúvidas. Vamos lá. Questão número 1, né? Falar sobre a descoberta do raio-x. A descoberta do raio-x ou da radiação X ocorreu enquanto Röntgen estudava a raios cátodos nas ampolas de raio-x, radiação eletromagnética no tubo de Crookes, os raios cátodos no tubo de Crookes, a radioatividade no tubo de Crookes, o aquecimento do tubo de Crookes. Vamos lá. Mesmo esqueminha da outra aula. O que é que vocês acham aí? O que é que vocês... Sei. Letra C. Os raios cátidos no tubo de Crookes. Crookes. Isso aí foi todo mundo de C, viu, professor? Cadê... Cadê Matheus, hein? Que na outra atividade ele deu um show. Até a alternativa que não existiu, o homem criou. Bora, Matheus, bora gerar. Todo mundo foi de C, né? Então pessoal. Tá aí facinho, facinho.
Questão 1, alternativa C, sem discussão, né? Ampolas de raio-x não, né? Radiação eletromagnética também não. E alternativa certa, alternativa C, né? Os raios-x, eles foram estudados, foram descobertos pela estuda dos raios cátodos dentro do tubo de Crookes, com todas aquelas experiências, com todos aqueles desenvolvimentos que a gente viu, né? O tubo de Crookes que já vinha sido estudado anteriormente, mas que só Röntgen observou esse fenômeno, né? E aí eles conseguiram, né, desenvolver um estudo para melhorar como é que eu posso dizer? Essa teoria dos raios-x, encontrar um denominador comum entre os estudos dos raios cátodos e os estudos do tubo de Crookes. Então, quem marcou a alternativa C está certo. Ana Raquel, pessoal, tá baixo para vocês também ou só para Ana Raquel? Tá dando para vocês ouvirem legal ou tá baixinho só para Ana Raquel? Como é? Pra mim não tá baixo, não. Tá bom. Tá? Ana Raquel, então, olha aí. Pronto, eu saí e entrei novamente, tá legal agora. Pronto. Então, vamos continuar, né, pessoal? Essa aqui eu entreguei de bandeja. Assim, ó. Tá aí para vocês. Né, que fala sobre o acidente de Goiânia. Um ano após o acidente nuclear de Chernobyl, o Brasil viveu algo semelhante, enquanto a contaminação por elemento radioativo. Esse elemento se disseminou na cidade de Goiânia, levando as pessoas à morte a curto, médio e longo prazo. O elemento em questão foi... Bora lá. Quem errar essa, eu desisto da aula. Sei. Peraí, não tô vendo não, mas é sei. Professor, essa aí tá difícil, pode botar até na prova, viu? Tá difícil. Né? Inclusive, você pode colocar essa e qualquer outra questão relacionada ao vídeo, porque eu assisti tanta vez o vídeo que eu sei o nome de todo mundo, sei tudo. Não tem nem o que errar nessa questão. Quem errar ela... Arthur V ainda não tem. Você está entrando na onda de Matheus. A V, Arthur, eu ainda não tive capacidade de montar uma questão que tivesse até a alternativa V. Sem querer, clique sem querer. Mas vamos... Graças a Deus que você nunca tenha essa capacidade. Mas vamos... Não, a questão não é nem capacidade, é paciência mesmo. Mas vamos imaginar, Arthur, que você quis responder a C. Foi ser de fanho, pô. Vem. Vem. É isso mesmo. É pro inferno, tu viu, pretinho? Vamos lá. Pessoal, quem marcou a C, acertou. Não tem nem o que debater, né, essa questão. Todo mundo sabe, a gente assistiu o documentário, debateu sobre os personagens, o que ocasionou, o porquê que as pessoas... o porquê que teve todo essa contaminação. Eu acho que todo mundo aqui assistiu, eu não sei, na verdade, eu não sei se todo mundo assistiu aqui o documentário, mas se porventura alguém não assistiu, né, o acidente de Goiânia foi por causa do Césio 137, justamente por falta de informação, por falta de conhecimento. Os catadores, né, aquela velha história, os catadores de lixo ou de ferro velho encontraram o equipamento
abandonado na clínica lá de radiologia, e aí tirou e foi fazer toda a extração do chumbo quando achou o césio e saiu contaminando todo mundo de forma não proposital, mas de forma também não informativa, né? Eles não sabiam o que era aquilo e saíram distribuindo porque era bonito, porque brilhava, porque era chamativo, e achou que não era nada, e no final conseguiu contaminar diversas pessoas, a curto prazo matar 4, a médio prazo matar mais de 200, e a longo prazo só se sabe o que vai acontecer, né? Então, alternativa 2, ou questão 2, alternativa C. Césio 137. Questão 3, rapaz, essa questão 3, eu coloquei ela sabendo que ia rolar um emaranhado de questão aqui diferente, de alternativa diferente. Eu vou colocar essa, mas eu sei que muitas pessoas vão se confundir. E foi justamente para isso que eu coloquei essa questão. Vamos lá. Questão 3. Röntgen não foi o primeiro cientista a observar os efeitos do raio-x. O pesquisador observou os efeitos. O pesquisador que observou tais efeitos antes de Röntgen, mas não soube investigá-los, foi William Crookes, Philipp Leonard, Max Planck, Albert Einstein e Henri Becquerel, perdão. E aí? Vamos ver se vocês estão ligados meio. Sim. Alguém falou aqui, cortou. B. B. Certo, Edivane. Professor, Oi, eu fiquei na dúvida entre a B e a E. Aí você marcou qual? Vou na E. Na E? Ótimo. Eu marquei a E, mas eu acho que é a B. Mais alguém? Mais alguém? Quem dá mais? Quem dá mais? Cadê Matheus? Cadê Kelvin? O Mário hoje levou falta, não foi? Mário é engraçado demais, homem engraçado. E aí, pessoal, mais alguém? Edivânia marcou B, mais alguém vai com ela? Só eu mesmo, professor, que sou doida. Edivânia, e se eu falar para você que você tá certa? Ó, não diga isso não, ainda bem que eu tô deitada. Pois é. Matheus B, pronto. Agora todo mundo B agora no chat. É porque Vê vem uma... perguntando uma pergunta antes, né? Antes. Isso, Isso, antes. Não veio depois. Depois que veio os outros personagens. exatamente. Edivânia tá botando quente. Pessoal, é letra B, como a Edivânia falou. Antes, né? Pesquisador que observou tais efeitos antes de Röntgen, mas não soube investigar. A gente conversou sobre isso. E outra, ficamos em dúvida. É certo essa dúvida entre Leonardo e Becquerel? Por quê? Porque a gente fala muito sobre radiação e radioatividade, né? Que a gente sabe hoje que é diferente, né? Existe a diferença aí entre um e outro. Becquerel foi o responsável pelos estudos da radioatividade junto com Marie Curie e junto com Pierre Curie, né? Então, eles dois, junto com o casal Curie, foi quem ganhou o prêmio Nobel pela descoberta da radiação, da radioatividade. Descoberta não, pelos estudos da radioatividade com urânio. Philipp Leonard foi o que ficou pistola com Röntgen. Por quê? Porque Röntgen
Röntgen estudou, né, investigou um estudo, feito por Philip, né? Porque Philip já tinha estudado, né, já tinha visto os efeitos do raio-x, já tinha tido o primeiro contato, mas não tinha, não soube investigar, né? Eles teve toda a linha de raciocínio de Röntgen, porém ele não soube investigar, ele não soube mais a fundo, ele apenas observou os efeitos e deixou para lá. E foi aí quando o Röntgen ganhou o seu prêmio, né, o seu prêmio Nobel pela descoberta do raio-x, foi quando o Philip ficou pistola com o Röntgen, por quê? Porque era um estudo dele, né? E ele não levou mérito nenhum. Porém, o mérito não era pelo estudo, não era pelo o observar dos efeitos, e sim pela investigação dos efeitos e pela aplicação dentro da medicina. Ficou claro? Philip foi quem viu os efeitos do raio-x primeiro, e Becquerel foi quem estudou junto, Becquerel, foi quem estudou junto com Marie Curie, Pierre Curie, os efeitos da radioatividade, e foi quem dividiu o prêmio Nobel com eles dois. Beleza? Dúvida tirada? Sim, tudo entendido. O xará de Kelvin? Então vamos lá. Vamos para mais um. Pessoal, eu estou falando rápido, porque eu também quero explicar o assunto também, para a gente encerrar. E aí, se eu estiver falando rápido, se tiver ficado alguma dúvida na explicação, é só vocês, professor, explique, professor, fala de novo, que eu estou aqui justamente para isso. Então, vamos lá. Em novembro de 1895, Röntgen, né, realizou experiências que levaram à descoberta do raio-x. Ele descobriu que esses raios poderiam ser utilizados para grafar em chapas fotográficas a imagem das estruturas ósseas do corpo humano e realizou a primeira radiografia conhecida na história da mão de sua esposa, com o tempo de exposição aproximadamente de 15 minutos. Então, ele ficou 15 minutos direto, soltando radiação não controlada na mão da esposa dele, a bichinha. E aí, a importância dessa descoberta desencadeou pesquisas no mundo científico graças a essa pesquisa, né? A essas pesquisas dele, na verdade, que foram várias. Em 1896, esse tempo de exposição foi reduzido em aproximadamente, vamos lá, 1 minuto, 10 segundos, 0,1 segundos, 1 segundo e 10 minutos. E aí? Eu respondi A. 1 minuto. 1 minuto, né? Questão do Enem, viu, F? Questão do Enem. O texto é enorme. Eu pesquisei muito, mas eu acho que vai ser a E. É. Edivânia A, vamos lá, mais alguém conseguiu responder essa? Pessoal, vocês perceberam aí como, eu gosto sempre de frisar isso, como os raios-x eles se desenvolvem assim, rapidamente, ó. Porque ele descobriu aqui, ó, em 1895. Enquanto vocês respondem aí, deixa eu só explicar isso, só fazer uma colocação, ó. Em 1895, que Röntgen, ele realizou as experiências, né? Ele descobriu, bem dizer, o raio-x nesse ano, né? Onde foi mais
vivo a questão das pesquisas da radioatividade. E um ano após, né, já estava sendo realizado mais estudos, né? Só um ano após, aqui, ó, 1896. Então, né, as coisas foram se desenvolvendo muito rápido quando a gente fala do desenvolvimento dos raios-x. Então, vamos lá. Quem marcou a A, tem algumas pessoas que marcaram A, outras E. Então, a questão certa, a alternativa certa, é a A, 1 minuto. Dentro de um ano, tá? Quem marcou marque aí, corrija para A. Por quê? Dentro desse período de um ano, várias pesquisas, vários desenvolvimentos foram feitos dentro do processo de avanço do raio-x, dos aparelhos, dos equipamentos de raio-x, de como controlar essa radiação. Então, foi feito várias experiências e visto que, em um minuto, dava, sim, para conseguir uma imagem nas chapas fotográficas ou nos filmes fotográficos, onde tivesse uma boa qualidade e que não precisasse ficar expondo o paciente, né, no caso aí, as pessoas, porque a gente sabe que dentro desse período da descoberta do raio-x, né, a gente viu aí os efeitos do rádio, né, como foi que o mundo descobriu o rádio, e não foi diferente com o raio-x, né. Tem uma curiosidade bem interessante dentro desse mundo aí da radiografia, saindo um pouco da radiação, né, da radioatividade, perdão, que as mulheres, é só uma curiosidade, as mulheres nos Estados Unidos tinham como certificado, ou como, tipo assim, você casa, por exemplo, e aí sua família não pôde ir para o casamento, ou você quer mostrar, tipo, hoje em dia ele dá a certidão de casamento. Naquele tempo, né, quando os raios-x estouraram, digamos assim, as mulheres faziam que nem Ana Berta, né? Colocavam a mão e tiravam, faziam um exame, né? Faziam um raio-x da mão com a aliança, e aí elas botavam em quadro, penduravam em quadro, mandavam para os familiares que estavam longe, que era para os familiares verem mesmo que ela estava casada. E aí colocavam o nome do noivo e da noiva, data do casamento, enfim. A foto do casamento era um raio-x da mão da mulher, com a aliança. Fora isso, tem tantas outras curiosidades. Por exemplo, era comum nos Estados Unidos máquinas de raio-x espalhadas pela rua. Para quê? Para que as pessoas fossem lá e tirassem o raio-x normal, para as que estavam passando na rua ver como é que a pessoa estava por dentro, entendeu? Você chegava lá, pagava uma taxazinha e as pessoas entravam lá na máquina de raio-x e faziam o exame lá na hora, tipo uma fluoroscopia, e as pessoas paravam na rua para ver os ossos da outra pessoa que estava lá dentro. Era uma diversão. E isso tinha até em parques de diversões. Aqueles parques de diversões antigos. Tinha uma tendazinha que você pagava para fazer um raio-x como diversão. Para vocês verem, né, como era. O pessoal achava que era só apenas uma fotozinha sem nenhum perigo. E deixa eu ver mais alguma curiosidade. Tem tinha o concurso das mulheres, né? Da coluna mais ereta, a coluna mais retinha. E como fazia isso? Raio-x.
Tinha o concurso, as mulheres iam lá, tinha toda, era como se fosse um Miss Brasil, um Miss Universo, onde as mulheres iam para a passarela, com os raios-x mostrando, e aí os jurados julgavam e premiavam quem tinha a coluna mais retinha. Para vocês verem, né, como o mundo recebeu primeiramente aí. Se fosse eu fazendo um raio-x desse da coluna, do jeito que eu tô hoje em dia, né, perdia feio, minha coluna veio aquele, o S da Sadia. Então, pessoal, questão 4, alternativa A, 1 minuto. Marie A5, né? Vamos falar aí de Marie, Pierre Curie, casal Curie. Quem errar essa também, quando eu encontrar com vocês pessoalmente, eu dou um capilé. Marie Curie, Pierre Curie, juntamente com Becquerel, ó, quem leu? Por isso que é bom você ler primeiro todas as questões de uma atividade, se for pequena, antes de começar a responder, ó. Então, a 5 já dava a resposta lá da 3, viu, pessoal? Ó, Pierre Curie, juntamente com Marie Curie e Becquerel, descobriu a propriedade que ele viu que era pertencente ao urânio. Essa nova propriedade foi batizada de radiação, energia nuclear, ionização, energia atômica e radioatividade. Quem errar, leva um cascudo. Eu respondi a E. Eu respondi a E também. Todo mundo foi de E. É. Ótimo, então, vocês estão afiados nessa daí. Realmente, eles descobriram a radioatividade, que é diferente da radiação. Vamos lá, quem me disser a diferença, meio ponto na prova. Vamos rapidinho, 10 segundos aí para alguém responder. Diferença de quê que eu não escutei? Radiação e radioatividade. Radioatividade são padrões formados dentro de núcleos dos átomos. Certo, e radiação? Elétrons. Por elétrons. Bom, vocês estão demais. Vocês estão demais. Até anotar aqui quem respondeu, meio pontinho na prova. Arthur. E Edivan. Pensar se eu vou dividir esses meio pontos, eu dou um meio ponto para cada. Vou pensar, que hoje eu tô bonzinho. E essa atividade, ela não vai valer nem nada no mundo. Se acalme. Eu passei meu domingo inteiro fazendo ela. Não tô acreditando nisso. Rapaz, você não vai pro céu não, viu, Ana Raquel? Pessoal, eu só digo uma coisa. O senhor tá excelente, mas essa 4, meu amigo, você quando tá lendo o início, na metade você se perde. Pessoal, mas olha, vocês têm que se acostumar com questões assim. Porque se vocês realmente querem seguir a profissão, muito vai ser concurso público. E questão de concurso público é 2, 3 páginas só de questão. E as questões dos enunciados é desse tamanho. Então tem que se acostumar. É questão de Enem mesmo, é questão, a banca não perdoa, não. E é bom que a gente já pratique 1 ou 2 vezes, ou 3, enfim, colocar questões grandes, que é para vocês pegarem o ritmo e ir fazendo a interpretação, lendo, relendo, enfim. Se alguém já fez concurso público aqui, sabe o que eu estou falando. As questões são gigantes. É de se perder mesmo. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa última questão para a gente entrar no conteúdo e encerrar o conteúdo. Quinta, resumo. Sexta,
nossa querida e amada avaliação, onde todo mundo vai se dar muito bem, porque tá top. As pesquisas, olha eu errando aqui. As pesquisas de Rutherford no campo da radioatividade foi essencial para a descoberta das partículas alfa e gama, beta e gama, alfa e beta, neutrino e elétron, prótons e elétrons. Bora lá, Eu Carcara. respondi a A qual? C. Ah, é. C, professor. Mais alguém? C. C. Todo mundo tá indo no C aqui, né? É exatamente isso. Alternativa C, alfa e beta. As partículas que foram descobertas foi a partícula alfa e a partícula beta. Edivânia falou que marcou a E. Por que Mas não eu é mandei a para E? você, por causa que eu não escrevi no meu caderno, mas eu mandei correto. Sim, Eu mandei para você. pronto. A letra a E, só tirando a dúvida, né? Se tiver ficado alguma dúvida por que não foi a E, a gente está falando de uma pesquisa que já é depois, né, da descoberta dos átomos, né? Já é uma pesquisa mais avançada. A gente tem aí os estudos dos átomos em 400 a.C., por Leucipo e Demócrito, e dentro desse período, assim, a gente viu que eles passaram 1.400 anos, se eu não me engano, com a teoria de Leucipo e Demócrito, até encontrar a teoria dos prótons e elétrons. Então, a partícula alfa e beta, e posteriormente a gama, vem depois dos prótons e elétrons. Nós temos aí os prótons nos estudos de Rutherford, de Thomson, né, com o modelo de átomo, o bolo de passas, né? Nós temos aí a bola de bilhar também, que todos eles já têm o componente prótons e os componentes prótons e elétrons. Então, não era de cara, porque isso aí já é uma coisa bem primária. Então, depois foi a descoberta da partícula alfa, beta, depois veio o gama, depois veio o neutrino, tá? Então, o certo é a alternativa C, tá bom? E aí? Contem aí. Que acharam da atividade e se corrigiram, quantas acertaram? Eu Sem a correção. acertei Quantas? 5? 5. É. Errei só a 3. Massa. Tá ótimo. Se fosse a prova, eu já tinha 9. Amém. Que sua prova seja igual a essa atividade. Será sim? Será que vem aí? Esse trabalhinho aí vale 2, gente. 2 pontinhos. Vocês são nosso cego, viu? Ô, Matheus, você tem que colocar pelo menos um ponto, porque a gente fez essa tarefa todo mundo, eu acho que no domingo. Eu fiz no Isso domingo, mesmo. porque eu não tive tempo de fazer hoje, eu fiz no domingo. Tô triste Injusto, por não vocês. dá nenhuma nota, muito injusto. Não é injusto. Vamos lá. Deixem de chororô, que vocês estão sabendo o assunto mais que eu. Tô vendo a hora eu encerrar aqui o CETEP me demitir e eu entregar a disciplina a um de vocês. Ótimo. Do jeito que eu estou trabalhando só à tarde, eu pego uma turma pela manhã ou pela noite. Tá vendo? Usurpadora, viu, Matheus? Cuidado. É. Eu tenho uma filha para criar, mas eu vim atrás de emprego mesmo. Eu tenho que dar. Tenho que sair dessa sala de vocês assim, de frente, dando tchau de frente, até o portão do andar, quando as aulas voltar. Pessoal, disciplina encerrada, atividade encerrada. Vamos encerrar a disciplina hoje, tá? Vamos entrar aí, a gente falou da radiologia de um modo geral, né? A nível de mundo.
E hoje a gente vai entrar na radiologia do Brasil, que tem uma história à parte, digamos assim, né? O Brasil tem a sua contribuição, uma grande contribuição no ramo da radiologia, e nós vamos ver agora. Já vou dar um spoiler para vocês. Quem assistiu às aulas passadas de História da Radiologia sabe o que eu estou falando, mas vocês sabiam que o Brasil foi um dos únicos, um dos poucos países, se não o único, a construir um aparelho que emitisse um raio-x como o de Roentgen, sem ser o aparelho que a gente conhece. O brasileiro ele inventou outro aparelho de raio-x, para vocês terem uma noção. O Brasil não domina o mundo porque não quer. Mas vamos entrar nesse conteúdo agora. Vamos estudar quem foi que criou, por que criou, quem inventou as escolas de radiologia, os cursos de radiologia, primeiro curso de radiologia no Brasil. Nós vamos ver tudo isso agora. E é importante? É. Por quê? Porque é. Porque disser que é, então é. Vamos lá. Bora lá, Carcará. Só recapitulando, nós paramos no nosso slide no rádio, né? No elemento milagroso. E hoje a gente vai entrar, vamos ver possível os tipos de densidade, vamos ver a história da radiologia no Brasil para encerrar o assunto. Recapitulando o que são raios-x. Lembrando, pessoal, que eu não estou vendo mais vocês, então se precisar falar uma coisa, liga o microfone ou levante a mão para fazer o barulhinho aqui, porque se vocês falarem só no chat, eu não consigo ver, porque não faz nenhum sinal aqui para mim. Nós temos aí, dentro da descoberta dos raios-x, né, nós temos o que é o raio-x, né? Os raios-x são ondas eletromagnéticas de comprimento muito curto, cerca de 1 milhão, cerca de 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro, né? 1 milímetro já é um pouquinho. Então, você encurta e sai 1 milhão de vezes, vai dar o comprimento da onda do raio-x. Por isso que são ondas eletromagnéticas não visíveis, tá? Dentro do raio-x, pessoal, nós temos alguns tipos de densidades básicas, que é importante que a gente saiba, que é para a gente não se perder quando for fazer um exame, e dentro desse processo do exame, a gente conseguir distinguir de forma primária o que apareceu na imagem, né? Então, se a gente vê, deixa eu me ver, um raio-x de sei lá, de um joelho ou de um fêmur que tenha pinos, nós vamos ver o metal. E dentro da escala de densidades, tá? O metal, ele tem uma absorção corporal total quando irradiado, tá? Ele absorve totalmente. E na imagem ele vai aparecer com a coloração branca. Pessoal, deixa eu parar aqui rapidinho uma apresentação e minha câmera, que Matheus não tá disponível porque eu esqueci, realmente, hoje foi corrida e eu esqueci de mandar para vocês. Desculpe mais uma vez. Tô em falta? Tô. Mas eu creio que eu mandei? Não lembro se eu mandei. Mas eu acho que não. Enfim. Qualquer coisa eu mando de novo. Pessoal, eu vou parar minha câmera aqui, meu microfone, um minutinho, que eu vou pegar um exame de raio-x para mostrar melhor para vocês essas densidades. Não saiam, pelo amor de Deus. 2 segundos. Podem falar mal de mim aí, até eu voltar.
Pegou. Pegou geral. Vou mandar para você, Mayra, o valor. Você vai amar. Pronto, você manda o valor, aí eu mando buscar. Você manda pelos correios. É tão ruim, eu me sinto tão só, morando no fim do mundo. Frete é grátis. Uma pandemia dessa, Ninguém ri, ninguém chora. Voltei. Fala mais não, pessoal. Ele chegou. É, né? Eu sei que vocês estavam falando mal de mim. Não tem nada não, eu Pessoal, gosto de vocês. lembre que a Encerrou, aula tá sendo encerrou. gravada, viu? A aula tá sendo gravada, então ele vai ver. Vocês são rojão. Pessoal, vamos lá. Brincadeiras à parte. Vamos lá, vou apresentar aqui de novo a tela, só para vocês terem uma noção. Nós estamos falando das densidades, certo? Todo exame de raio-x ele tem 5 tipos de densidade. Esses 5 tipos de densidade são dos tecidos, ou são como eu posso falar, dos corpos, né? Das partes que existem no nosso corpo, né? E aí existem também corpos estranhos, que a gente chama de corpos estranhos, tudo aquilo que não é nosso, que não é natural nosso, tipo nossos ossos, a água, os tecidos moles, gordura, ar. Fora isso, tudo é corpo estranho, como metal. Se aparecer, sei lá, um raio-x de uma face, aí aparece o aparelho, é um corpo estranho. Se aparecer, por algum acaso, uma mulher vai fazer o exame e aí o técnico esquece de pedir para ela tirar o sutiã, aparece a alça do sutiã, né? É um corpo estranho. E aí, eu não encontrei a do metal, mas eu vou tentar procurar uma imagem que eu tenho depois e boto no grupo para vocês verem como ele fica. Ele fica bem brilhoso, né? Eu acho que a maioria já viu, mas é sempre bom a gente ter o exemplo, né? Então, o metal ele vai ficar bem brilhoso, né? Em relação a, aos outros corpos. Eu tenho uma foto aqui. Tem uma foto aqui, lembrei. Que vocês até gostaram dessa foto. Dá para
Dá para eu usar como exemplo. Que é aquela fotozinha que vocês ficaram me perguntando muito sobre ela, que é do tiro. Ver se ela carrega aqui, que é uma imagem grande, demora que só. Sim, vamos lá. Enquanto essa foto carrega. Temos aí a densidade do metal. A densidade do cálcio é uma densidade que não é total, mas é uma grande densidade. O cálcio, pessoal, é nossos ossos. Então, tem que ter uma densidade boa, né? Ó, deixa eu ver se dá para vocês verem. Deixa eu sair aqui. Vocês conseguem ver? Ixi, vai ficar encandeando. Peraí, deixa eu tentar aqui. Deixa eu tentar de um jeito aqui que não encandeie o exame. Ó, toda essa parte aqui, certo? É o osso. Isso aqui é um raio-x da perna. Creio que perna direita. Acho que é perna direita. E aí, vocês percebam, ó, a densidade. Não precisa nem ver o exame todo. É só a questão da densidade. Ó. Você vê que a densidade do tecido mole ficou mais escuro, tá? Aqui, ó. E o osso, né? O cálcio ficou mais vivo. Isso aqui a gente controla na intensidade de KV e de MAS, tá? Deixa eu acender aqui a luz de novo. Vocês controlam na intensidade de KV e de MAS. Essa intensidade é justamente para isso, para que a gente tenha uma queima, digamos assim, porque vocês percebam que fica pretão, ó. Aqui. Ai, gente, essa luz tá boa. Vocês estão dando para ver. Mas, ó, vocês percebam que aqui fica preto e que aqui fica mais claro. Isso aqui a gente controla tudo no KV e no MAS, que é a penetração do raio, tá? Ó. Aqui nós vemos, além disso, nós vemos aqui a estrutura, né, principal da perna. E nós vemos também aqui vemos a tíbia e vemos a fíbia, né? Aqui, ó. Aqui. Não sei se está dando para vocês verem, mas tem um risquinho preto aqui que distingue os dois. E é maravilhoso. Tá maravilhoso esse exame. Além disso, nós temos também outros exames, né? Onde temos onde se sobressaem os tecidos moles, né? Que é o quê? É a água, é a gordura, tá? É o ar que não é tecido, mas a gente consegue ver, né? Se feito de forma correta, né? Então, o cálcio, como a gente viu aqui, né? Nesse exame, o cálcio, ele tem absorção corporal grande, tá? Não total, mas grande. Maior parte vai ser absorvido pelo cálcio, tá? E ele tem a cor menos branca, né? Isso aqui vai ficar menos branco, como vocês veem aqui. Já a água, ela tem uma absorção média, né? Que é uma absorção boa, porém, ela tem uma absorção não total, né? Tem que prestar atenção para vê-la. E eu trouxe para vocês, como exemplo de um tecido mole, o raio-x, tá? De um seio feminino, tá? Deixa eu tampar o nome aqui, porque é falta de ética. E esse veio com o nome. Deixa eu desligar. Ó.
Deixa eu tentar colocar aqui de um jeito que vocês consigam ver. Estão vendo? Ó, isso aqui tudo são tecidos moles, tá? Esse raio-x é o raio-x de um seio direito e de um seio esquerdo, tá? Colocado um ao lado do outro. E aí vocês percebam, ó, que vocês que conseguem ver os tecidos moles, como a gordura, como a parte de glândulas mamárias, tá? Então, o raio-x também vai absorver isso aqui, vai absorver esse tipo de exame e vai nos mostrar, tá? Esse tipo de tecido também. Eu não sei se dá para perceber, deixa eu ver aqui, que é horrível mostrar assim, por causa da luz, ó, fica ruim. Mas eu acho que dá para ver aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver essas veias aqui, ó. Isso aqui são os canais onde sai o leite materno. Ele é ligado, ele tá bem aqui, ó. Ele é ligado à auréola, é ligado ao mamilo, tá? Dá para ver sim, professor. E, ó, por aqui é onde sai, né, onde é produzido todo o leite materno, as glândulas mamárias, e aqui é o canal que leva o líquido, né, o leite, até o mamilo para a criança fazer a sucção. Então, o raio-x ele também absorve, né? Eu sei que não está dando para ver tão legal, mas dá para ver também, ó, algumas veias, alguns vasos, vasos sanguíneos, algumas ramificações que são para a irrigação do seio, né, pelo sangue. Então, o raio-x ele não é só para ver ossos. Se você souber administrar bem o tanto de KV, o tanto de MA, o tanto de MAS, o raio-x também serve para ver tecidos moles. Por exemplo, um exame de tórax. Nós temos um exame de tórax, vocês vão ver isso aí eu acho que posicionamento. E quando você posiciona o paciente, né, vou dar um spoiler aqui de posicionamento, não é comigo, não sei nem com quem é a disciplina, mas vou dar um spoilerzinho para vocês. Vocês posicionam o paciente, deixa eu ver se dá para ficar em pé. Aqui, ó, nessa posição, tá? Com os ombros para frente, encostando na placa, aqui, tá? E aí, gente, é horrível fazer assim. E aí você vai pedir para ele fazer esse movimento, ó. Inspirar e segurar o tempo, segurar o ar na hora que você for fazer o exame. E aí o técnico fala, posiciona, vai lá para trás, coloca a técnica de KV-MAS e fala, respira fundo, e aí quando ele respirar, aí você fala, segura, quando ele segurar, você vai lá e solta o raio-x. Por quê? Quando ele faz essa movimentação, a densidade do ar que está dentro do seu pulmão, quando você inspira, vai deixar o seu pulmão todo preto, tá? Então, você vai conseguir ver o ápice do pulmão, você vai conseguir ver a linha diafragmática bem aqui embaixo, deixa eu tentar baixar aqui, ó, bem aqui embaixo do pulmão, você vai ver toda se você conseguir fazer a técnica direitinho, você vai conseguir pegar toda a estrutura torácica para não... Olha quem entrou. Você vai pegar toda a estrutura torácica aqui, ó, para não perder o ápice e nem perder toda a linha diafragmática. Então, é bem importante que você tenha o controle da densidade do ar. E é importante que vocês saibam que o ar tem uma densidade. Está dentro dessa linha de densidades, né? Dentro
dessa planilha de densidades básicas. Ó. Então, quando você vê em algum exame que aquela região ficou preta, é sinal que ali tem algum ar, tá? Ou que tem alguma outra coisa. Se for por exemplo, um pulmão, você pediu para ele respirar e ele respirou e ficou todo preto, normal. É o ar que está lá dentro do seu pulmão. Se você vê que vai fazer um exame pélvico e pegou uma parte do intestino e você vê pequenas bolinhas escuras, muitas vezes são gases, tá? Muitas vezes são gases, muitas vezes são bolos fecais, muitas vezes são qualquer corpo estranho que o paciente tenha engolido. Então, se for questão assim, se não for metal, né? Porque muito se chega paciente, principalmente criança, que tem engolido alguma moeda, brinco, enfim, qualquer coisa, e aí vocês conseguem perceber a diferença entre uma coisa e outra pela densidade, por esses cinco tipos de densidade. É importante também falar que, além disso, né, além da densidade em si, nós temos também a densidade dos exames contrastados, que aí já são outros 500. E aí também é só prática. O técnico só vai saber fazer um exame contrastado, mesmo sabendo de toda a teoria do exame contrastado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, você vai saber na prática, porque cada paciente, cada organismo é um organismo. E o que são exames contrastados? Exames contrastados são exames que precisam que sejam administrados contrastes pelo técnico. Muitos contrastes, né? Isso aí eu também já estou dando outro spoiler, porque é outra disciplina, mas só para vocês terem uma ideia das densidades. Os contrastes, eles são, digamos que, métodos que são administrados ao paciente para que consigam ver algumas áreas de forma mais viva. Por exemplo, tem muitos contrastes de esôfago, enfim. O paciente chega se queixando que está com um entalo, como eles falam, e aí a gente tem que administrar. O médico pede um exame contrastado e a gente tem que administrar. Coloca o contraste na água, no iogurte, no suco, em qualquer coisa, e aí você bate, mexe, entrega ao paciente e vai lá para trás, tá? E aí você pede para o paciente tomar. Quando o paciente der o goto, você conta até 3 e solta o raio. Bem rápido, rápido mesmo, porque senão você perde o caminho. O contraste, ele tem partículas de densidades maiores do que o ar, do que a água, do que o cálcio, né? Se eu não me engano, são partículas de ferro, não recordo muito bem. Mas são partículas que deixam o exame mais vivo, onde ele vai passando. Então, você vê o caminho que ele faz. E aí você tem que administrar de uma forma que pegue do início ao fim, né? Isso aí vocês vão estudar em exames contrastados. E eu não tenho tanta propriedade para falar muito, porque é um assunto que eu estudo pouco, né? Eu estudo mais a parte da história, a de proteção, enfim. Eu tenho até que estudar mais sobre exames contrastados, porque é muito importante. E aí você tem que conseguir pegar o caminho do contraste todinho até chegar. Pode ser um contraste no estômago? Pode. Pode ser um contraste no intestino? Pode. Sei lá, você pode fazer contraste em diversos momentos, não só no raio-x, mas também na tomografia, na ressonância magnética, também são utilizados, são administrados alguns contrastes, né? E tem vários tipos de contraste. Enfim, entendido essa parte de densidade, podemos aí pular para o próximo.
Podemos pular, pessoal, para o próximo. Alguém ficou com dúvida? Preciso da interação de vocês. Tudo ok, professor. Então, ótimo. Então, vamos para o próximo, né? E agora, a gente vai entrar na radiologia no Brasil. A história da radiologia no Brasil. E eu quero que vocês prestem atenção, porque são muitos nomes, muitas datas. Não precisa decorar datas, assim, não, nomes, mas é importante que vocês saibam. Quem gosta, quem se interessa de decorar esses nomes, esse nome dos médicos, é importante porque são pessoas importantes para a nossa profissão, né? Como os outros que são conhecidos mundialmente. Então, vamos lá. A história da radiologia no Brasil. Nós temos a história da radiologia mundial e, assim como qualquer outra história, nós temos a nossa radiologia, né? Nós temos a nossa história, perdão. Nós temos aí história do Brasil, história de Açu, história de não sei de onde, história de N lugares, e nós temos também a história da radiologia no Brasil, né? Nós temos o pioneirismo na radiologia do Brasil por Adolfo Carlos Lindenberg, né? Ele foi um aluno da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, tá? Da UFRJ, que hoje é a UFRJ, perdão. E dia 5 de novembro de 1896, nós temos a descoberta do raio-x em que ano? Vamos lá? Perguntinha. Descoberta do raio-x no ano de 1895? Exatamente. 1895, nós temos a descoberta do raio-x. Já em 1896, praticamente um ano após, nós já tínhamos a primeira tese de radiologia, sobre radiologia. O primeiro relato documentado sobre a radiologia no Brasil, tá? Vocês sabem que o primeiro raio-x, né, veio para o Brasil após essa tese. Nós temos aqui de lado, né? Após essa tese. Então, esse aluno, Adolfo Carlos Lindenberg, ele foi o primeiro a escrever sobre e documentar. Possa ser que tenha existido outros que tenham escrito, mas ele realmente documentou a sua tese sobre a radiologia no Brasil em 1896. Nem um ano direito após a apresentação do raio-x ao mundo, porque a apresentação do raio-x ao mundo foi em dezembro de 1895, tá? Então, em 5 de novembro de 1896, ele já tinha uma tese escrita. E aí, no ano seguinte, após a publicação da sua tese, 1897, o médico José Carlos Ferreira trouxe o primeiro aparelho de raio-x para o Brasil, onde ele instalou lá na cidade de Formiga, em Minas Gerais, tá? Que hoje tem um museu maravilhoso sobre a radiologia. Uma pena, esse aparelho não está lá mais, esse aparelho foi mandado para a Alemanha, tá? E aí ele está lá no museu, na Alemanha, no Museu Mundial da Radiologia, explicando que aquele foi o primeiro aparelho de raio-x que foi para o Brasil, fora da Europa, né, porque tínhamos aparelhos apenas na América do Norte e Europa, e no Brasil, na América do Sul, o Brasil foi o primeiro país a ter um aparelho de raio-x, tá? Como eu falei, o aparelho foi comprado pelo médico José Carlos Ferreira e foi instalado na cidade de Formiga, em Minas Gerais. E um ano após a sua... vocês veem que sempre é um intervalo de um ano. Nem sempre é um intervalo de um ano, mas é mais comum, né? É comum que esses intervalos sejam de um ano, né?
para vocês verem como as coisas aconteciam rápido, estavam acontecendo rápido com a radiologia. O boom da radiologia foi muito grande, né? Os médicos estavam maravilhados com aquilo. Então, era pesquisa em cima de pesquisa, era um assunto novo, eles queriam saber, eles queriam ir atrás. E um ano era descoberta, no outro ano tinha uma tese, no outro ano exporta equipamento, no outro ano vamos fazer a primeira radiografia no Brasil. E aí, o paciente tinha um tempo de exposição gigantesco mesmo, tá? O tempo de exposição do paciente para um exame de tórax era de 30 minutos. Hoje a gente faz um tórax em menos de 10 segundos. Na época, era um tempo já razoável. 30 minutos o paciente sendo irradiado, saía um exame de tórax. Sendo que o crânio, que é uma coisa mais densa, né, numa parte mais densa, era 15 minutos a mais, então era 45 minutos de radiação no crânio e 30 minutos de radiação no tórax. E aí, pessoal, vocês tinham essa coragem de passar 30 minutos levando radiação para fazer um examezinho? Eu quase não tomo uma Professor, injeção, porque é simples. Imagina bater um negócio desse. alguém chegou a ter alguma complicação com esse tempo todo? Eu não sei lhe dizer, assim, dizer, ó, tem um relato, mas eu creio que sim. Eu creio que sim, porque a radiação ionizante, você passou um grande tempo. Ora, se Ana Berta, a mulher de Röntgen, passou 15 minutos irradiando a mão e teve câncer, teve queimaduras posteriormente, ela passava de 15 a 20 minutos sendo irradiada, mas também todos os dias, né, digamos assim, porque Röntgen fazia experiências com ela, digamos que todos os dias, com ela e com a filha. Mas eu creio que sim, viu? É bem possível que sim. Eu vou ver, vou até dar uma pesquisada, vou até saber. Eu nunca cheguei a pesquisar sobre isso, mas eu vou até dar uma pesquisada para saber se tem casos nessa época de pessoas que tiveram complicações por causa disso, queimaduras, enfim. Vou pesquisar e lhe digo. Pela voz é Joalisson, né? É isso, é isso. Pronto. Tá vendo? Eu já estou reconhecendo o povo pela voz. Continuando, né? Período de história da radiologia no Brasil. A evolução da radiologia no Brasil, ela se deu em dois momentos que eu considero crucial, que foi essas duas datas que eu coloquei aí para vocês. 1903 e 1916. Por que a evolução se dá nessa parte crucial? Porque eu acho crucial essas duas datas, perdão. Porque eu acho que quando um assunto ele é repassado, quando um assunto ele é colocado em prática, quando ele é colocado em teorias, é porque a coisa está andando bem e é porque é algo muito importante. Se nós hoje estamos tendo essa aula, é por causa desse professor, João Américo, que foi quem começou a dar a primeira aula de radiologia. Ele se especializou por conta própria e em 1903 ele deu a primeira aula de radiologia para uma turma, tá? Perdão. Para uma turma lá, se eu não me engano, de Belo Horizonte. Ou foi do Rio de Janeiro? Ixi, gente. Agora eu não lembro. Eu vou dizer no grupo. Sabe que quando eu fico com essas dúvidas, eu vou lá no grupo e solto. Porque são muitos nomes, muitas cidades, muitas datas, e a gente tem que dar conta, enfim. Às vezes a cabeça acaba pifando um pouquinho. Mas ele deu essa primeira aula de radiologia em 1903. E ele foi o precursor de tudo. Só que essa aula de radiologia ainda era era uma disciplina dentro do curso de medicina, tá? Então, em 1916, o professor Roberto Duque Estrada, ele, fora parte do curso de medicina, ele lançou o curso de radiologia. Então, nós temos a primeira aula em 1903, em 1916, o professor Duque Estrada, Roberto Duque Estrada, viu a necessidade de fazer um curso apenas para radiologia no Brasil, para que formassem técnicos ou médicos na área, para administrar apenas aquilo ali, né?
porque era algo que era muito importante, era algo que não era para ser visto apenas superficialmente. Quando, nos anos 30, explode a radiologia no Brasil, né? É o boom. Então, aí começa a surgir novas escolas, novos cursos de radiologia. Surge a chave importantíssima da radiologia no Brasil, que é o Dr. Manuel Dias de Abreu. Surge José Guilherme Dias Fernandes, que também é outra chave importante no processo de enraizamento da radiologia no Brasil. E quem foi essas pessoas? Nós começamos aí com o doutor Manuel Dias de Abreu, esse cara que ele foi inteligentíssimo, né? E em julho de 1936, tem a apresentação da roetnografia. Por que esse nome? Porque por causa de Röntgen, né? Röntgen quem descobriu o raio-x, quem fez o primeiro exame, então nada melhor do que ele batizar esse exame que ele tinha criado, né? Que ele criou um exame no Brasil, totalmente brasileira a máquina, totalmente feita no Brasil, construída no Brasil, e aí, em homenagem a Röntgen, ele coloca o nome do exame de roetnografia, ou rotinografia, tá? Então, Manuel Dias de Abreu foi peça fundamental. Ele criou esse aparelho, que tinha uma documentação que era feita através de um filme de 35 milímetros, que seria isso aqui. Seria um post-it desse aqui, o filme que ele utilizava, desse tamanho mesmo, nós vamos ver fotos. Ou maior, deixa eu ver aqui, esse aqui. Ou maior assim, ó, 75 milímetros. Então, os exames eram desse tamanho. Os exames que a rotinografia proporcionava, né? Nós temos aí a diferença, né? Já que um raio-x nos dá exames a partir deste tamanho aqui, tá? Que é o menor. E desse aqui, que é o maior, né? Nós temos um gasto maior, consequentemente. Então, Manuel Dias de Abreu criou esse exame justamente para baixar os custos, para baixar o pessoal, para dar oportunidade ao pessoal que não tinha como fazer um raio-x, né, que era caro, ou que, enfim, e que os custos da manutenção do raio-x era caro, então ele cria a retinografia, tá? Então, custo baixo e lentes de aumento. Para que as lentes de aumento? Justamente para ver o exame, porque como ele era pequenininho, colocava-se a lente de aumento, né, e aí o médico conseguia ver o exame maior. Então, até 1938, realizou-se mais de 500 mil exames de raio-x na Alemanha, tá? E aí, um paralelo entre esses dois, né? Porque em 1939, né, já tinham estourado o raio-x lá na Alemanha, na Europa inteira, na América do Norte, então eles realizavam exames corriqueiros de raio-x, né, e até 1938 foram mais de 500 mil exames, só na Alemanha, né. Temos aí o período do nazismo, o período da Primeira Guerra Mundial, então foi utilizado, né, Marie Curie, lá quando ela descobriu a radioatividade, ela usava, sim, um aparelho de raio-x. E o que foi que ela fez? Ela pegou um carro, né, dentro desse período de Primeira Guerra Mundial, ela pegou um carro, adaptou esse carro a uma ambulância, tá? Ela fez desse carro uma ambulância e foi para os hospitais onde estavam o pessoal que tinha sido baleado, que tinha sido ferido na guerra, e ela realizava os exames
de raio-x. Então, foi aí onde aumentou mais ainda a realização dos exames, né? Porque ela ia lá, fazia os exames, mostrava os exames aos médicos. Para quê? Porque antes dos raios-x nas guerras, quando os soldados, eu já até falei isso, quando o soldado chegava baleado, o médico, ele tentava fazer o caminho da bala por percepção. A bala entrou aqui no braço, saiu aqui. No caso, nós temos 3 perfurações, uma na frente do braço, uma atrás e uma aqui. Então, a bala deve estar alojada aqui. Vamos cortar aqui, na linha do torácica, para a gente procurar essa bala. E aí, quando Marie Curie pensou em levar o aparelho de raio-x dentro de um carro adaptado para uma ambulância, né, um carro da época adaptado para uma ambulância, com as condições que ela tinha na época, ela conseguiu diminuir muitos casos de morte, porque os médicos cortavam os soldados, abriam os soldados todinho e muitos morriam por hemorragias, né? Então, foi o boom. Aí, em 1938, a Alemanha chegou a fazer mais de 500 mil exames de raio-x. Em 1939, aqui no Brasil, aconteceu o primeiro Congresso Nacional de Tuberculose. O Brasil estava vivendo um processo de disseminação da tuberculose, muita gente morrendo por tuberculose, por outras doenças respiratórias também, né? E aí a gente faz uma comparação com os dias de hoje, quanto o raio-x é importante aí dentro do diagnóstico do COVID, tá? Nós temos aí os pacientes que são acometidos pelo COVID, onde eles ficam com grandes ramificações no pulmão, e muitas das vezes os exames de raio-x já vão dar para ver, né, se a pessoa vai estar com COVID ou não. E se tiver, depois de um tempo, vai lá, faz o exame para ver se não ficou com alguma sequela, para ver se não ficou com nada assim, como foi que a saúde do pulmão ficou. E isso é feito pela nossa profissão, pelo exame de raio-x, né? Você faz o raio-x e vai ver se o COVID deixou alguma sequela no seu pulmão. E se tiver deixado, você percebe logo de cara, porque fica tipo uma tuberculose. A tuberculose, o pulmão fica todo ramificado, assim, ó, como se tivesse cheio de raízes dentro, porque são as ramificações do pulmão que ficam um pouco obstruídas, né? Fica inflamada, então ele fica como se fosse realmente raízes de árvore dentro do nosso pulmão. Então, no período, voltando aqui para o assunto, no período desse congresso, desse primeiro congresso, o exame que era a etnografia, né, que Abreu tinha nomeado, a Comissão de Radiologia do Brasil concedeu a mudança do nome, e aí deixou de ser etnografia e passou a ser abreografia, tá? Que é o exame único, só tem no Brasil, tá? Só tinha no Brasil, perdão. E abreografia porque já está na cara, porque foi feita por Dr. Manuel Dias de Abreu, tá? Então, o porquê que ela era tão boa nesse controle da tuberculose, que a abreografia foi usada, né, para o controle diagnóstico da tuberculose. Então, tinha um baixo custo, tá? Não tinha um custo alto de manutenção, e tinha alta eficiência para a época, né? Para a época foi maravilhoso para que pudesse diagnosticar pessoas com tuberculose. E aí eles começaram a estudar melhor a biografia e começaram a disseminar pelo Brasil e talvez pelo mundo. Quando, em 1957, surge a Sociedade Brasileira de Radiologia, que hoje é extremamente importante. Hoje nós temos, né, por causa dessa criação, nós temos o CONTER, nós temos os CRTRs, nós temos todas as leis que amparam o técnico de radiologia, graças à Sociedade Brasileira de Raio-X, ou de Radiologia, perdão, que foi atrás dos nossos direitos, tá? Então, pessoal, nós temos aí as fotos da abriografia. Percebam como era feito o exame da abriografia, né? O paciente ficava, né, aqui, ó, que o paciente ficava em pé, onde o raio era produzido aqui dentro pela ampola de Crookes, irradiado,
durante 30 minutos, aqui, ó, no paciente. E vocês percebam que vai ficando menor, porque aqui é a gavetinha do filme, tá? Então, o filme era extremamente pequeno. O filme era, por isso que o custo era baixo, porque o filme era pequeno, porque não tinha grandes custos, tá? Vocês veem aqui, ó, o pessoal todo aqui atrás, né, levando radiação, sem saber também, assim, né? Que possivelmente eles estavam levando radiação. E aí o paciente aqui, ó, sem camisa, fazendo o exame normalmente. E depois de feito esse exame, saía assim. Vocês percebam que ele é menor que uma caneta, tá? Que é o exame de tórax. Essa imagem foi cedida por Iago, eu não sei onde ele conseguiu, ele não me deu as fontes, mas ele conseguiu essas imagens para mim. E aqui, ó, vocês percebam o tamanhozinho que é o filme da abreu-grafia e como ele consegue fazer uma estrutura grande como o tórax ficar pequenininha na imagem sem muita tecnologia, né? Assim, uma grande tecnologia para a época que hoje não é tão grande assim, né? Graças aos estudos e à evolução dos equipamentos. Nós temos outra imagem aqui, ó. Nós temos aqui um exame completo, né? E nós vemos, ó, eles entregavam nesse papelzinho, né, tipo um livrinho, onde tinha o nome do paciente, a nacionalidade, a idade, se era casado ou solteiro. Isso aqui era muito importante, pessoal. Se a pessoa for casada ou solteira, porque dependendo de como for fazer o exame, isso aqui interfere sim, porque vai saber se a pessoa tem vida sexual ativa ou não, e isso interfere em alguns exames, principalmente na tuberculose. Sexo, se é masculino ou feminino, né? Eles marcavam, ó. E a cor, se era branca, se era preta, se era parda, se era amarelo, que também influencia. Aí colocavam a identidade, se preciso, a profissão, tá? E colocavam o resultado. Então, aqui, ó, ISRA, abreografia normal. ISRA é o instituto, tá? Que fez essa abreografia. Uma biografia normal, que é a biografia de tórax. E aí eles colocavam, ó, aqui, tinha o tempo de validade também do exame. Nós temos aqui, o exame foi realizado em 23 de 9 de 74 e era válido até 23 de 9 de 75. Então, eles davam 1 ano de vida útil para esse raio-x. O médico responsável, CRM, enfim, o número da biografia era tudo catalogado bem direitinho. Ó. E aqui nós temos outro tipo de catalogação da biografia. Ó. O tamanho do filmezinho, tá? Preto, vocês percebam que o raio-x está, o tórax está preto pela respiração, ó, fica assim pretinho, então consegue ver aqui o arco diafragmático, conseguimos ver também o ápice do pulmão, toda a estrutura lateral sem perder nada, ó. Então, aqui, ó, a biografia perfeita, feita pelo Instituto Médico e Biográfico de Carapicuíba, tá? Que todos as informações do Instituto, tá? Por trás, aí vinha aquelas informações do paciente. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Nós temos aqui as evoluções de equipamentos, mas eu não cobrei isso na prova, porque eu quero cobrar isso aqui na prova de processamento e equipamentos de radiologia. O raio-x, perdão, o slide, quase não falo. Eu vou mandar no grupo da sala, mais uma vez, peço perdão por não ter mandado cedo. Então, vamos lá. Momento de dúvidas. Alguma dúvida, alguma colocação? Esse é o momento. Esse raio-x, professor, que o senhor mostrou aí, o homem batendo, ele quando foi inventado, foi sempre numa posição, sempre foi em pé? Sempre foi em pé, sempre. Porque era uma máquina que não tinha como deitar o paciente. Então, tinha que fazer um jeito, porque ela foi criada não para
ela não foi criada para fazer, tipo assim, uma biografia da perna, da mão, do braço. Ela não foi criada para isso. Ela foi criada para o controle e diagnóstico da tuberculose naquele momento. Então, como fazia esse controle? Exame do tórax. Então, a pessoa ficava em pé. Fazia todo o exame em pé. Que para mim, devido à posição dela, ela subia e descia, mas não, era só focado no tórax, né? Isso. A princípio, ela era focada apenas no tórax, porque, como eu disse, ela foi criada apenas para, a princípio, para o controle diagnóstico da tuberculose. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vamos encerrar a aula por aqui. Peço a vocês que não saiam agora, tá? Só para dar algumas informações. Mas é isso, nosso conteúdo da prova. Quinta-feira, Edna está com a dúvida? Ou chegou agora aqui para mim? Professor, Oi, Arthur. o slide que você vai disponibilizar no grupo vai ser o slide que a gente pode tirar como base para estudar para a prova? Sim. Todos os slides que eu disponibilizei na aula, durante as aulas, são base de estudo para vocês, para a prova. Eu não coloquei nada que não tenha sido abordado durante as nossas aulas, né? Então, se vocês preferirem, eu posso mandar ele completo, seguido. Eu posso, já que vocês têm os outros, né? Eu posso mandar só o da aula de hoje. E aí vocês veem como vocês querem. Posso mandar o completo, posso mandar só o da aula de hoje. Que o da aula de hoje é a continuação, né? Da primeira, segunda, entendeu? Os slides, as ordens que eu mandei. Pronto, então eu vou mandar completo. Quando acabar a aula aqui, eu vou organizar ele e vou mandar completo para vocês. Pessoal, não saiam agora, tá? Vou só encerrar a gravação aqui. E espero que vocês tenham gostado da disciplina. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Eu aprendo aqui todo dia com vocês. Quinta-feira nós vamos fazer um resumão sobre o que a gente viu até hoje, para que na sexta-feira vocês tenham refrescado aí na memória o que a gente viu para fazer a prova. Como eu falei, a prova está maravilhosa, não está uma prova difícil. Minha intenção aqui não é prejudicar nenhum de vocês. Porém, tem que estudar, né? Dar uma estudadinha, não adianta eu dizer que a prova está maravilhosa e vocês chegarem lá e fazer na sorte. Mas não está uma prova difícil. Quem prestou atenção nas aulas, quem participou, quem assistiu às aulas, mesmo não sendo ao vivo, mas as aulas gravadas também, vai fazer uma boa prova, tá certo? Então, por hoje é só. Fiquem todos bem, vou encerrar aqui a gravação.